E a gente agora está em contato com o candidato derrotado à presidência da República pelo PSOL em 2018, também à Prefeitura de São Paulo em 2020, Guilherme Boulos, ele que é um dos líderes do MTST. Boulos, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Obrigado, Marcos. Bom dia a você e bom dia a todo mundo que está nos acompanhando na Rádio Bandeirantes de Campinas. Boulos, muito se fala na construção de uma frente ampla, né, contra o Bolsonaro nas eleições de 2022. Mas a gente vê que dentro da própria esquerda existem rupturas, existem ali algumas rachaduras que são difíceis de grudar, né, de novo, e a gente vê uma união da esquerda nessa eleição presidencial. Como o senhor analisa esse quadro e principalmente agora com o retorno do ex-presidente Lula ao tabuleiro? Olha, Marcos, nós estamos vivendo um dos maiores dramas da história do nosso país. Nós temos uma pandemia do coronavírus, uma condução desastrosa, 3 mil mortes por dia, o Brasil na contramão do cenário mundial, um presidente que trabalhou contra a vacina. Junto com isso, uma pandemia da fome, do desemprego, o Brasil voltando ao mapa da fome, milhões de pessoas sem ter o que comer, revirando lixo nas grandes cidades brasileiras, e o povo refém de um duro dilema entre sair de casa, se arriscar a contrair o vírus para poder garantir o pão na mesa, ou então ficar em casa e se proteger do vírus e passar fome. Essa é a situação de milhões de brasileiros hoje. O Brasil vive um pesadelo, Marcos, por isso eu tenho defendido, e essa é uma posição muito forte também dentro do meu partido, o PSOL, que a gente busque construir pontes. Esse é um momento de ter responsabilidade histórica, esse é um momento da gente colocar os interesses do país, o interesse de acabar com esse verdadeiro pesadelo chamado Jair Bolsonaro, à frente de qualquer projeto de construção partidária ou de qualquer projeto pessoal. Por isso, eu não só acredito, como tenho trabalhado para uma unidade da esquerda, uma unidade da oposição, para derrotar Jair Bolsonaro em 22. Bom, Boulos, Zezé falando, a gente vê esse discurso, né, de trabalhar a união da esquerda, sim, ele é teu, mas ele é de vários outros políticos da esquerda também, e de outros que são esquerda, mas tipo Ciro Gomes. Quem que vai conseguir viabilizar esse candidato, já que tem que ser uma chapa? O Lula, o Haddad, o Ciro, você, quem que está fazendo mais em prol dessa união e o que nós vamos ver daqui até o ano que vem? Bom dia, Zezé. Primeiro, é muito importante que outras lideranças também vocalizem isso. Eu acho que a unidade não tem que ser um discurso que ninguém seja proprietário, senão ela não funciona. Para a unidade poder existir, é importante que tenha essa percepção e essa vontade de várias lideranças e de vários partidos políticos. Eu acho que nós temos avançado para isso. Sobretudo, o abismo em que o Brasil está metido hoje força, né, e que cria a necessidade cada vez mais urgente da gente avançar para a unidade. Agora, eu acredito, Zezé, que o debate de nome, embora é evidente, ele vai ter que ocorrer, né? Vai ter que ter um candidato, vai ter que ter um candidato a vice, uma chapa se expressa também com os seus representantes, com os seus nomes, mas esse debate ele não pode ser o ponto de partida. Se a gente quer uma unidade de verdade, o nome ou os nomes tem que ser ponto de chegada, né? O ponto de partida, primeiro, é a compreensão de construir essa unidade e trabalhar para ela não só em 22, trabalhar para ela desde já, construindo uma mesa de unidade da oposição para salvar vidas. Não dá também para a gente estar só com a cabeça na eleição de 22, que é daqui a 1 ano e meio, com 3 mil pessoas morrendo por dia, com gente com fome. Então, sim, eu acho que o primeiro passo é a gente discutir um projeto para o país que possa dar o respaldo, a liga dessa unidade e exercitar essa unidade desde agora num plano para salvar vidas, para poder tirar as pessoas do desemprego, da miséria, da fome e derrotar essa política assassina do governo Jair Bolsonaro. Rose, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, Rose. Essa questão dos nomes, ela não se torna importante justamente pelo fato de que o ex-presidente Lula,
ele sempre foi muito personalista e ele é o PT. Tudo bem que o Haddad veio para o segundo turno nas últimas eleições contra o Jair Bolsonaro, mas o que nós temos hoje é que a gente não tem... E o seu nome, na verdade, ele começou a aparecer justamente nas eleições municipais aí de São Paulo. O próprio PSOL ficou muito surpreso com a adesão à tua plataforma, ao teu nome, mas o que a gente vê ainda é que o Lula, ele personifica e ele traz essa força da esquerda, né? E o fato dele ter sido, do STF ter tomado a decisão de suspender os processos contra ele, coloca ele de volta no jogo. A impressão que eu tenho é que a questão dos nomes só vai ser decidida quando ele disser o seguinte: sou candidato ou não sou candidato. E a primeira coisa, quero ver se você concorda comigo, a segunda questão é, o fato do Lula assumir esse posicionamento não é prejudicial para a própria esquerda, que não consegue trazer novos nomes que possam ser uma opção para o eleitor? Olha, Rose, primeiro, eu acredito que o Lula tem o direito de apresentar a sua candidatura à presidência da República, né? O que o Supremo Tribunal fez há 2 semanas atrás e reforçou na semana passada com o julgamento da suspeição do Sérgio Moro foi corrigir um processo judicial que foi feito de forma viciada. Hoje todo o Brasil consegue ver isso, né? Foi feito de maneira partidarizada e politizada, né? O Lula é uma liderança importante, foi presidente da República e acho que tem o direito de apresentar o seu nome para a candidatura presidencial de 2022. Agora, não é verdade que não tenham novas lideranças na esquerda, né? Nós mesmos aqui em São Paulo, numa situação muito difícil, eu tinha 17 segundos na televisão, né? Eu tinha 1/5 dos recursos do meu adversário que ganhou a eleição, Bruno Covas. Nós não só fomos para o segundo turno, como tivemos 2 milhões de votos na maior cidade da América Latina, apresentamos um projeto que engajou, que deu esperança, que encantou a juventude e milhares de pessoas em São Paulo. Existe um processo também de renovação da esquerda, de formação de novas lideranças, e que aponta para um projeto de futuro para o país, para um projeto de reconstrução do Brasil, para um projeto de combate às desigualdades no nosso país. Agora, nós estamos num momento tão grave da vida nacional que eu acredito que o desafio número 1 de todo mundo que preza pelo nosso país, que preza pela vida do nosso povo, é derrotar o Bolsonaro. E o debate que nós vamos ter que fazer entre as lideranças, entre os partidos do campo progressista, é qual é o melhor caminho, quais são os melhores nomes, qual é a melhor agenda para derrotar o Bolsonaro. E eu tenho um compromisso com esse processo de unidade. Uma outra questão que, enquanto mídias, eu sempre coloco, uma das questões a gente vê o ataque que o governo Bolsonaro está fazendo em relação à mídia. No entanto, quando também nós tínhamos o governo Lula, a mídia também foi muito atacada. E eu fico me perguntando se um eventual governo de esquerda vindo nos próximos anos aí, ou na próxima eleição, como que vai ser esse tratamento em relação à mídia, se vocês querem fechar todos os veículos de comunicação, porque a ditadura de esquerda ou de direita, ela sempre traz muito medo pra gente, né? Você tá dando risada, mas é uma coisa séria, porque eu vou te falar, Boulos, eu nunca vi, nós somos atacados por todos os lados. Então, quando é direita, a direita ataca. Quando é a esquerda ataca. E a gente fica no meio desse negócio todo. E é engraçado que todo político usa exatamente os meios de comunicação para poder colocar a sua fala, né? É um espaço legal que precisa ter. Mas eu gostaria de saber como que no eventual governo de esquerda, se vocês também vão defender essa questão da mídia calada, dos meios de comunicação, como que você vê isso? Olha, Rose, eu até ri, porque eu acho que não tem nenhum tipo de comparação possível entre o governo do Bolsonaro e os governos do PT. Assim, eu acho até que isso é surpreendente, vindo de uma categoria que tem sido aviltada. O que jornalistas, profissionais da imprensa passam naquele cercadinho do Palácio do Alvorada, não tem outro nome a não ser uma humilhação. A maneira como Bolsonaro destrata, desrespeita, sobretudo jornalistas mulheres, é uma coisa asquerosa, não tem outro nome. A maneira como ele tenta, de diversas maneiras, cercear, ofender, criar linchamento em redes sociais de profissionais de imprensa,
é uma coisa visível para todo o país e até lá fora internacionalmente. Não existe nenhum paralelo entre isso e o que foi feito nos governos progressistas, nos governos de esquerda, como chame no Brasil. Essa ideia de dois lados da mesma moeda simplesmente não é verdadeira, ela é falsa. Agora, existe uma coisa muito importante. Pode colocar só para concluir o raciocínio, Rosi, eu acho que existe uma coisa muito importante, que é o seguinte: imprensa é uma concessão pública, e por isso ela está sujeita a ser criticada. A gente não pode confundir quem cerceia a liberdade de expressão, quem desrespeita os jornalistas, e isso tem que ser condenado pela opinião pública e pela sociedade, a críticas a órgãos de imprensa que tem que vir. A imprensa também não está acima da crítica, a imprensa não pode ser, isenta de questionamentos. Não, mas eu não estou falando nada também. Viu, Boulos? Mas eu não estou nem falando de crítica. Crítica nós recebemos, e tanto que nós temos programas em que o leitor, o ouvinte, o telespectador, nós conversamos com ele, e eles nos xingam muito, inclusive, criticam muito. Então, essa crítica nós estamos acostumados. Eu estou falando de uma questão de calar a imprensa. Quando você fala assim, não há paralelo, nos governos de esquerda, nós vivemos, sim, perseguição no sentido de que nós temos a história da Globo Lixo. A Globo Lixo, por exemplo, ela foi uma Globo Lixo tanto no governo Bolsonaro quanto no governo de esquerda. Quando nós íamos para cobrir as manifestações, alguns partidários vinham para cima da imprensa com a mesma virulência, com os mesmos ataques que nós vimos também agora no governo Bolsonaro. É nesse sentido, eu não estou querendo nem caracterizar assim, porque não, a minha preocupação é justamente essa. O papel da imprensa é importante, nós sabemos que é uma concessão pública, sabemos dos interesses que se tem, ninguém aqui é inocente. A minha preocupação é o seguinte, é o quanto que um governo de esquerda vai respeitar a democracia, no sentido de que a comunicação, a imprensa, ela dá voz também, e ela faz parte dessa democracia. É nesse sentido. Não temos medo de crítica, não, viu? Só somar uma coisa ao que a Rose está falando, eu acho que também esse assunto vem muito à tona, porque na Argentina a gente teve a Cristina Kirchner fazendo a lei dos médios, né? E também o governo lá do Hugo Chávez, principalmente, que fechou a televisão. Então acho que por isso também, sempre que a gente fala da esquerda, da relação da esquerda com a imprensa, aparece isso. Então eu queria saber a sua opinião também. Claro, Marcos, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, né? A lei dos meios da Argentina, Marcos, é importante a gente esclarecer o público, ela foi baseada na lei norte-americana de regulamentação econômica da mídia e na lei inglesa de regulamentação econômica da mídia. A mídia, como um setor corporativo e empresarial, as empresas de mídia, têm que estar sujeitas à regulação econômica como qualquer outro setor. Por exemplo, no Brasil, nós temos um problema que se chama propriedade cruzada, que é impedido pela Constituição e frequentemente violado por várias empresas de comunicação, que é uma mesma empresa ter inúmeros âmbitos, assim, tentáculos nos meios de comunicação. Nós temos a proibição de que políticos tenham concessões de rádio e TV. Isso é violado frequentemente em vários lugares do país, vocês sabem muito bem disso. A regulamentação que foi feita não cerceou a liberdade de expressão. Aliás, o maior jornal da Argentina, que é o Clarín, era opositor e continuou sendo opositor a Cristina Kirchner, né? Não regulou conteúdo, isso não tem cabimento, né, de você questionar os conteúdos, ou a liberdade, a autonomia da imprensa de produzir os seus conteúdos. Ela produziu regras econômicas como existe em qualquer setor empresarial e deve existir no setor de comunicação. O que existe no Brasil frequentemente é uma apropriação, né, dessa concessão pública, desse direito à comunicação, desse espaço que, como vocês mesmos destacaram, é tão importante para a formação da sociedade, da apropriação por grandes interesses econômicos, muitas vezes ao arrepio da lei e ao arrepio da Constituição. Isso não é admissível, eu não concordo com isso, imagino que muitos de vocês também não concordem. Boulos, bom, primeiro eu quero fazer uma ressalva, assim, discordar de você. Eu não acho que a Lava Jato tenha sido política. Não acho mesmo. Não tem ninguém que me convença, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, capitaneado pelo Gilmar Mendes, um ministro qual eu não respeito. Aliás, aquela sessão deu vontade de chorar. Mas, então eu queria falar sobre outro assunto. Ciro Gomes. Ciro Gomes é um cara que, na eleição presidencial passada,
eu tive a sensação em algum momento de que ele ia. E tinha a impressão de que se ele fosse, nós não teríamos, poderíamos não ter um Bolsonaro, assim, apesar de que havia resistência, porque ele era um nome que o pessoal também ligava à esquerda, e que, no entanto, a esquerda fala, não tem nada de esquerda. Quem é Ciro Gomes para você nesse jogo? Olha, Zezé, eu acho que o Ciro Gomes é uma figura que tem ideias progressistas para o Brasil, tem um projeto, tem uma visão de país, é alguém que eu respeito, está na oposição ao Bolsonaro, se firma na oposição ao Bolsonaro, e eu espero que o Ciro esteja nessa frente, né, de oposição, nessa frente de esquerda e de centro-esquerda, para a gente derrotar o bolsonarismo em 22. Tem uma boa relação com o Ciro, né, respeito às visões dele, os projetos dele. Temos divergências também, como é natural que se tenha num campo. O pensamento único não é desejável em nenhum lugar, né? Temos diferenças de visão, diferenças de conduta, né? Eu acho que às vezes a postura dele acaba acirrando divisões muito mais do que construindo pontes para enfrentar um inimigo em comum, como no caso Bolsonaro, mas tenho respeito por ele, pela trajetória dele, e espero que a gente possa estar todos juntos em 2022. Todos juntos, assim como em 2022? Como que vocês se... Por exemplo, se houvesse uma possibilidade de ter uma chapa Ciro-Boulos, você entraria uma vez que o PSOL aprovasse? Acho difícil, mas assim, a gente está conjecturando. Então eu quero ver junto como, porque ele diz que ele vai ser candidato. Ele diz que ele vai ser candidato, o Lula diz que vai ser candidato, todo mundo diz que vai ser candidato. Nós estamos há 1 ano e meio da eleição. A discussão agora não é de chapa, a discussão agora é de projeto e ver qual é o melhor caminho para derrotar o Bolsonaro. Eu espero que nessa mesa para a construção da unidade, né, estejamos, eu, Ciro, o Lula, o Haddad, o Flávio Dino, enfim, o conjunto das lideranças do campo progressista, os partidos do campo progressista, encontre o melhor caminho para o Brasil poder superar esse pesadelo. Ô Boulos, uma pergunta que eu escuto sempre vindo da direita, tanto da direita mais racional quanto a mais bolsonarista possível, é a questão de como a esquerda ela pode julgar o Bolsonaro um ditador, um déspota, mas ao mesmo tempo apoiar o Maduro. Como o senhor vê essa comparação, então, do apoio que a esquerda dá à ditadura que acontece na Venezuela, também que a gente teve em Cuba, né, com o Fidel Castro, e acusar, né, bater tão forte no Bolsonaro com a possibilidade dele ser um golpista também? Santa Maria, Marcos. Ô, Marcos, eu fico impressionado como quando a gente está na maior crise da história do nosso país, muito provavelmente, né, o Brasil é o pior país para lidar com a Covid no mundo. O Bolsonaro boicotou a vacina, boicotou os tratamentos, boicotou as precauções sanitárias, e a gente tem que debater Venezuela e Cuba num momento como esse. Que, aliás, como se não bastasse os problemas que a gente tem, né, para ter que discutir o quintal dos outros. Né? Aliás, se a gente for olhar na pandemia, não vou aqui entrar em mérito de análise de tipo de governo, o que quer que seja, se a gente for olhar na pandemia, Cuba, que é um país com 10 milhões de habitantes, tem menos gente que a cidade de São Paulo, é um país pobre, bem mais pobre que o Brasil, que não tem indústria, está produzindo 2 vacinas nesse momento. A Venezuela, que é um país que está numa devastação econômica, numa crise humanitária profunda, levou oxigênio para Manaus, quando o Pazuello e o governo Bolsonaro sabia com 2 semanas de antecedência e deixou o povo morrer asfixiado. Assim, eu acho que a gente tem problema demais aqui no Brasil para discutir o quintal dos outros. Agora, de toda forma, eu não vejo, né, só para não deixar de colocar a questão que foi levantada, eu não vejo que a gente tenha que buscar exemplo, e eu, como um representante da esquerda, não tiro exemplo do que a gente quer para o Brasil em nenhum outro lugar. Eu não acho que a gente tem que fazer aqui no Brasil o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu em Cuba, ou o que aconteceu nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Eu acho que o Brasil, com a potência que tem, com o tamanho que tem, com a diversidade que tem condição de construir o seu próprio caminho, sem você ter ninguém como modelo, como exemplo, como tutor. Agora falando... Então, mas pode ir, Zezé. Pode ir. O Brasil é um país que ele sempre foi o que foi, sendo representado exatamente como ele é no Congresso Nacional, que, pelo amor de Deus, estamos vendo.
como fazer diferente do que os outros, nem falo de Bolsonaro, porque Bolsonaro, para mim, nem entra nessa conta aqui. Estamos juntos e estamos fechados. Mas como fazer diferente do que os outros também fizeram e que deu tanto errado, tendo o mesmo Congresso Nacional? Seria, de novo, a coalizão? Para onde a gente vai? 1 minuto, Boulos. Vamos lá. A pergunta do Zezé, para onde a gente vai, 1 minuto para responder. Vamos nessa. Zezé, não, mas no ponto que você tocou, eu vou ser muito rápido em dizer que eu acredito, como você, que o sistema político brasileiro chegou a um limite. O sistema político brasileiro está falido. Eu acho que essa é a percepção de boa parte da população brasileira. E, aliás, foi essa falência desse sistema político que levou um aventureiro, a um arrivista, um oportunista como Jair Bolsonaro a chegar à presidência da República. Eu acredito firmemente, defendo, junto com o meu partido, uma reforma política. Uma reforma política que reduza a quantidade de lobbies, máfias que atuam no Congresso Nacional com as bancadas de interesse, uma reforma política que dê transparência, inclusive alterando e garantindo as formas de financiamento eleitoral, sem o sequestro do poder público pelos interesses privados, e uma reforma política que aumente a participação popular de controle sobre as decisões do Estado, aproximando o povo das decisões. Eu acho que esse é um caminho para a gente não ficar refém sempre de um centrão de oligarquias que historicamente controlam o Congresso Nacional. Guilherme Boulos, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. Obrigado, Marcos, obrigado, Zezé, obrigado, Rose, e a todo mundo que nos acompanhou na Rádio Bandeirantes de Campinas. Forte abraço para vocês e um bom dia.